Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do podcast Apertem os Cintos, aqui no Central Multicast, uma fábrica de conhecimento, cultura, entretenimento e informação. Eu sempre erro essas três palavras. Na minha companhia, salvando a pátria, aqui está Raquel Martins. Olá, tudo bem? Eu sou Luciano Dávila e hoje a gente está aqui recebendo a comissária de voo Paula Green. Comissária de voo especialista em etiqueta. Gente, Exato. quando eu falo isso, já tenho que me arrumar na cadeira. Aqui, eu já tô tentando também. Já fica aquela pose assim, mais coluna reta e tal. Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz. Show de bola. As respostas da Paula, tudo politicamente Gente, correto. Vai ser difícil a gente tirar essa pessoa da linha hoje. A gente chegou aqui no estúdio, tava ela sentada assim, numa delicadeza que eu não sei. Acho que eu nunca vou conseguir ser delicada assim. A Paula, ela tem o efeito que na minha época, quando a gente voava na Internacional, é o efeito CI. Né? A gente olha para todo mundo no café da manhã, tu bate o olho, tu sabe quem é a CI. Porque a CI, ela está sentada assim. O que é a CI? A CI é a chefe da Internacional. Chefe da Então, a chefe da Internacional era a comissária que atendia na primeira classe. Então, ela sentava os movimentos. Tudo calculado. Refinado. Pegar o talher, o toque, o não sei. Então, assim, cara, se eu olhava para uma CI, automaticamente você já puxava a barriga para dentro, peito para fora, já se endireitava, assim. Mas isso me faz pensar uma coisa, né? Que eu tenho que perguntar pra Paula, tu termina de falar, mas eu já vou lançar a pergunta pra ela ir pensando. Sempre foi assim, Paula? Tu já nasceu na etiqueta? Ou tu já foi assim, tipo, meio... Eu nasci, acho que um pouco diferente, mais centrada, assim, mais durinha, toda durinha, mas eu aprendi muita coisa com a etiqueta. Pode ser aprendido, sim, por qualquer pessoa. Então tenho salvação. Tem, Pode claro e deve ser aprendido por todo mundo. Show de bola. Paula, me conta, como é que começou a tua história com a aviação? Pra gente contextualizar aqui o negócio. A minha história com a aviação começou desde da infância, que eu viajava muito com os meus pais. Meu pai trabalhava numa empresa, e não como tripulante, mas ele trabalhava nessa empresa, e a gente viajava muito. Eu acho que eu fui olhando os comissários e me admirando eles e me vendo naquela situação. Então, eu sempre quis. Na verdade, a minha história foi desde... Nem sei que idade, mas acho que 4, 5. Começou nessa época. A minha admiração, minha vontade. De fato, né, a minha experiência na aviação como tripulante começou em 2005. Que idade tu tinha quando tu disse assim, bateu o martelo e disse, cara, tô indo lá, vou fazer meu curso e vou entrar nessa parada aqui? O curso? Acho que desde uns 15 anos. Eu já Dos 15 já tinha. Então, tu completou 18 e foi para a escola. Isso, exato. Só esperei completar 18 anos. Acho que antes, até uns 13, 14 anos, que eu já comecei a fazer até curso de outros idiomas nessa época, já para ter um diferencial. E passava pela tua cabeça assim, cara, e se não der certo? Não passava. Não? Nunca passou. Nunca, nenhum momento tu pensou assim, cara, e se... E se, sabe? Aquele momento, o e se? Nunca passou. Por isso que quando eu logo fiz as minhas primeiras, né, os meus primeiros processos seletivos, eu levei um baque, assim, um choque muito grande, porque eu nunca tinha pensado na possibilidade do não, de não conseguir assim de imediato, que eu tinha tanta certeza que aquilo era para mim e que eu tinha que estar lá, era o meu lugar, que eu não pensei naquela possibilidade do não. E aí, quantos processos seletivos foram? Até vir o sim? Até 4. 4 processos seletivos 4. até vir o sim. Sim. E aí, veio o sim, tu entrou na aviação. Como foi para ti esse começo? Ele foi muito diferente do sonho? Porque a gente tem uma imagem quando a gente está fora. E aí, quando a gente entra, derruba o castelinho de cartas da gente. Até acho que foi por isso que tu teve esse baque tão grande, né? Porque hoje a gente fala mais abertamente da realidade da aviação, das dificuldades, do que tu tem que ter para estar lá, né? Exatamente. Acho que há um tempo atrás isso era muito mais escondido. Era aquela coisa, faz ANAC, faz o curso, faz ANAC, tem inglês e vai voar. E aí, nunca ninguém te explanou que poderia chegar lá e tu ganhar um não por não ter habilidade, por comportamento, por isso, né? Exatamente. É que nem o Luciano, né, vejo muitas vezes no material, nas postagens dele, não basta ter a parte técnica, né, passar na ANAC, estudar, saber tudo,
e faltar a inteligência emocional, outras coisas que a gente pode adquirir com o tempo, né? Claro, com dedicação. Mas não é só idioma, técnica, é muitas outras coisas que envolvem, né? E tu tinha idioma quando tu fez esses 3 processos seletivos iniciais? Tinha. Porque existe o mito, né? A galera geralmente pensa, eu vou fazer meu curso, eu tenho inglês, vai dar tudo certo. Então, assim, só para ficar registrado, você tinha idioma em nível avançado quando você fez esses 3 primeiros processos? Tinha inglês fluente. Até antigamente era bem melhor, que eu aprendi na infância, então naquela época eu tinha muito mais vocabulário ainda, né? Que se a gente não treina, a gente perde. Mas naquela época era muito latente ainda. Eu estudava outros idiomas também, estudava alemão. Então eu trabalhava muito isso, eu tinha muito forte o idioma. E eu achava que isso bastava, a minha vontade, né? A minha técnica. E a o meu idioma. Minha beleza. Minha beleza, meus olhos lindos. Eu achava que aquilo fosse necessário. Fosse suficiente, na verdade. Tudo isso é necessário, claro, mas não é suficiente. Não, é suficiente. Muito boa essa frase, eu gostei. E aí, quando tu entrou, qual foi o que tu percebeu que tu disse assim, cara, é diferente, isso aqui, então agora... O que mudou depois que tu entrou, assim, para a percepção que tu tinha antes e depois? Eu acho que a percepção que eu tinha muito... talvez até infantil, não sei, aquele sonho que eu tinha, eu acho que eu não tinha essa percepção daquela parte de lidar com o ser humano mesmo. Claro, gostar de pessoas, óbvio, eu gosto de interagir, eu sempre fui assim, né? Eu sou uma pessoa que eu não perco muito tempo com telefone, com televisão, se eu puder interagir com alguém, eu prefiro sem pensar. Mas essa coisa da interação, de ter que lidar com problemas, com as necessidades das pessoas, entender a necessidade delas e como eu posso ajudar, isso foi o mais difícil, assim, foi a coisa que mais me espantou um pouco. Tanto com os passageiros como os colegas também, né? E a gente acha que a gente não vai ter desafio com os colegas. A gente tem muito desafio com o colega. Tanto que eu me lembro que logo que eu entrei, existia uma febre. É a febre do deixa eu ver tua escala. Então, tu entrava, a gente recebia as folhas, estava no DO de reserva e tal. Aí alguém... deixa eu ver tua escala. Deixa eu ver com quem que você vai voar. Aí começava. Esse aqui é um amor. Essa aqui, te prepara. Isso aqui tem uma nuvem negra em cima da cabeça. E essa aqui, vai dar PT em algum pernoite. Não vai aparecer, certo? Essa chefe aqui, patada. Vai tomar patada até não poder mais. E assim ficava, né? Então, você já recebia um feedback das pessoas. E é impressionante como a aviação, ela é grande e pequena ao mesmo tempo, né? Porque sai a tua escala... Tu conversa com alguém, aí as pessoas já... deixa eu ver com quem que você vai voar. Nossa, nesse voo aqui... você vai fazer um voo de 3, 4... Aí já estão assim... vai em tal restaurante, lá em tal lugar, porque eu fui, porque é muito bom, porque não sei o que. Então, você já está recebendo dica disso, dica daquilo, feedback das pessoas. Influências, né? Sejam positivas ou negativas. Exato. Então, por exemplo, para mim, assim, uma coisa que ficou muito assim, era, tipo, alguém que eu nunca vi na vida... me dando conselhos sobre quem eram as pessoas com quem eu ia voar, o que eu devia fazer no meu pernoite. E o mais incrível, eu estava extremamente interessado no que essa pessoa tinha para me dizer. E eu não fazia a menor ideia, até hoje não sei quem são as pessoas. Só de tu entrar, de conversar no DO. Então, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu entrei. Essa coisa do tipo... primeiro eu preciso te conhecer para dizer certas coisas. Não, o comissário, cara... Ele torna melhor amigo ali naquele voo, daqui a pouco passa, já nem lembra mais o nome. Passa no DO, não lembra do rosto, não cumprimenta, você vai cumprimentar a pessoa. Aí você viu, não lembra quem eu sou. Na cara você já sabe. Então isso foi uma das coisas que me chamou muito a atenção. E foi difícil teve alguma coisa que foi muito difícil de você se adaptar quando você começou a voar? Eu acho que a gente fala tanto em resiliência, né, daquela coisa da rápida adaptação que a gente precisa, principalmente nessa profissão, em todas, mas principalmente na nossa. Eu acho que é difícil, assim, um exemplo bobo, assim, mas como a gente está de sobreaviso, a gente sabe que a nossa escala pode mudar, né, a qualquer momento. Mas a gente já faz uma projeção, eu vou fazer durante esse período. Não vai mudar. Não, todo mundo... O pensamento do tripulante é o seguinte, esse dia aqui é sobreaviso de tal hora até a hora, com a força da Nossa Senhora da Escala, ninguém vai me ligar, e nesse momento aqui eu estarei indo lá no churrasco dos meus amigos com eles. Ponto. É isso que a gente pensa. Exato. Não é? Eu arrumei minha mala para ir para a praia, daqui a pouco mudou, né, tá inverno, vou lá para Curitiba, Foz, um lugar super frio.
né? Essa coisa a gente acredita que não vai mudar, mas quando muda, e a gente tem a tendência a não aceitar, né? Mesmo quando a mudança é positiva, depois no fim das contas, depois passada aquele sentimento assim, que droga, depois quando a gente vai avaliar, talvez, né, no fim vai ser melhor para a escala, vai até dar um ganho financeiro maior, né? Mas naquele momento que muda, a gente fica assim, né, com aquela sensação. Como a gente é resistente, né? E é uma coisa que, tanto faz. Você vai estar dentro de um avião, a configuração é a mesma, fazendo uma decolagem, realizando um pouso e um serviço de bordo no meio. Tipo, tanto faz para que lado você está voando. É uma coisa que Mas é que expectativas foram criadas. Né? Exato. E a expectativa leva à frustração, né? Quando aquilo não... Exatamente. Mas tu vê que é uma coisa curiosa, porque o nosso trabalho é o mesmo. Tanto faz, o avião tá indo pro norte, pro sul, pro leste, pro oeste, a gente tá ali, é um embarque. Estamos dispostos a isso, né, no momento que a gente aceita essa profissão e tudo que vem junto com ela. Estamos dispostos a isso, mas, no entanto, eu acho que essa é uma coisa que a gente não pensa e, na hora, é difícil aceitar. Acho que essa foi uma dificuldade, assim. E eu vivi isso também. Agora que tu estava falando, eu fico pensando... Só que eu fico pensando assim, agora, né, com a maturidade, eu fico pensando assim, agora, um idoso já, refletindo sobre a vida, eu me vejo pensando assim, cara... Pra que eu gastava toda essa energia ficando literalmente puto da cara porque a escala tinha mudado? Cara, não ia mudar nada. Não muda nada. O trabalho ali dentro é o mesmo. Obviamente, o pernoite, o hotel, o que tu vai comer. Isso tudo automaticamente muda, né? Porque vai chegar às vezes não dá nem tempo de aproveitar muito isso também, né? Não, geralmente não dá tempo. Então... É assim, ó, é o contrário. De vez em quando dá tempo. E aí, agora, hoje em dia, tá muito de vez em quando dá tempo. Mas, assim, tu acaba fazendo um turismo pela própria necessidade do voo. Tu tem que sair para comer. Tu vai para um restaurante. Tu é obrigado a fazer alguma coisa assim. Só em horários muito cabulosos que você acaba, de repente, não saindo do hotel. Eu ia gastar todo o meu salário em comida. Óbvio. Óbvio, eu ia conhecer todos os restaurantes. Eu certamente seria aquela que dizia assim, vai no restaurante tal. Mas é bom, é bom. Com certeza. Tem uns lugares que tem uns verdadeiros tour gastronômicos, assim. Quer ver um lugar que o pessoal fazia muito isso? Madrid. Madrid era o voo da gastronomia. Era impressionante. Além de fazer um tour em vários restaurantes, eu nunca vi disso, a pessoa sair de um restaurante e ir para outro restaurante, e ir para outro restaurante, passar em 5 restaurantes e depois voltar para o hotel. Gente, que legal. Mas, além disso, também... Ainda tinha o mercado. Não, e fora a questão da moeda, né? Que a nossa diária lá rendia muito, porque as coisas lá são muito baratas. Então, a gente conseguia fazer tudo isso sem, né, gastar mais do que a nossa diária, né? Muito bom. Quero ir para Madrid. O Luciano fez uma cara de que ele gastava mais que a diária dele. Madrid é bom. Eu vou ter uma história legal para contar sobre Madrid. Gastava. Uma vez eu fui para o mercado e eu queria comer a mesma coisa que eu comia na Itália. Pegava aquele saco de salada, comprava um queijo, comprava um embutido, picava aquilo, jogava para dentro do saco da salada, comprava um salmão defumado no azeite de oliva, pegava aquilo, debulhava, jogava para dentro daquele saquinho, um garfinho de plástico do avião e eu comia no próprio saquinho ali a minha salada. E aí fui para Madrid. Em Madrid eu não achava o raio do salmão defumado. E aí tô procurando o mercado inteiro. Achei uma latinha, dizia assim, atum e salmão misturado, os dois na mesma lata. Eu disse, putz, não vai ter o salmão, né, cara? Vou ter que meter esse aqui mesmo, vai ser esse atum aqui misturado com salmão. Aí tô na fila, indo pagar, veio uma comissária da nossa tripulação, que estava no mercado também, olha para mim. Com a mesma latinha. Olha para minha mão, para as minhas compras, que a gente sempre quer saber o que o outro tá comprando, para descobrir coisas novas para comprar. Ela olha para minha mão e diz assim, você também tem gato? Eu disse, não. Não é para mim mesmo. Ela disse, não, isso aí é comida de gato. Eu disse, cara, você não faz ideia do que você me salvou. Porque eu ia jogar essa meleca aqui na minha salada e eu ia comer comida de gato, certo? Eu ia comer uíscas. Felizão da vida ainda em Madrid. Ué, mas vai ver que a comida de gato de Madrid é melhor do que a nossa daqui. Preciso agradecer Ia querer repetir. Eu preciso agradecer a ela que ela não deixou eu comer comida de gato. Paula, mas eu quero voltar um pouquinho ali para tua história. Dentro dessas 4 tentativas que tu fez para entrar na aviação, teve algum momento que tu disse assim, cara, chega, não quero mais, já tô indo lá pela 2ª vez, pela 3ª vez, agora deu? Não, nunca teve. Nunca teve? Não, nunca teve.
já, né, eu voltava me esbugalhando, chorando, querendo, né, achando, meu Deus, mas como? E vendo defeito nos outros, eu não enxergava o que eu precisava melhorar. Era mais fácil enxergar, poxa, aquela pessoa tinha isso, 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 e eu tenho, né, em contrapartida, eu tenho isso. Como é que não passou? Aquela pessoa não falava inglês e passou. Então, era mais fácil enxergar defeito nos outros ou nos selecionadores do que... Ou no processo da companhia. do que eu, né, enxergar qual era a minha E dificuldade. quando foi a virada de chave pra ti? Que tu disse assim, cara, não, só um pouquinho. Tem coisa errada. Que tu te deu conta disso que tu falou. Não, eu acho que eu tenho que voltar a olhar pra mim. Não é sobre o outro, sobre eu. Eu acho que bem depois, não foi na minha primeira aprovação. Eu acho que na primeira aprovação, não desmerecendo as minhas qualidades, que eu tenho, mas na minha primeira aprovação era uma época que entrava muita gente, assim, existia uma necessidade muito grande no mercado. E, claro, eu não desisti nunca, eu passava um avião, meu coração ficava assim, e eu falei, não, vou tentar de novo. Porque teve aquele período de crise, né, que eu levei não só 4 tentativas, mas anos para conseguir. Mas a minha virada de chave nesse sentido foi depois que eu já tinha trabalhado numa companhia aérea, né? Era colega do Luciano. E eu saí dessa empresa e fiquei um tempo fora e estava patinando também, não conseguia voltar para a aviação. Fiz também, acho que uns 3 processos seletivos e não tive aprovação. E eu pensei, poxa, de novo eu comecei a avaliar, né? Como é que eu tenho tanto tempo, 11 anos de experiência, indicações, né? Eu não sou uma pessoa desconhecida na área. O meu nome, eu tenho certa reputação na área. Como é que eu não consigo chegar lá e fazer a minha parte passar? Aí que eu fiz essa análise que não podia. Eu sabia que eu tinha capacidade para aquilo. No entanto, eu vi que eu estava totalmente por fora assim do processo seletivo, né, atual, que eu passei 11 anos na empresa. Eu mesmo, por questões pessoais, assim, eu acho que eu estava meio num limbo, não procurei trabalhar algumas coisas em mim, né, estudar, procurar mais desenvolver essa questão do desenvolvimento humano, assim, dessa parte de desenvolvimento pessoal mesmo. Eu já vinha buscando isso em já fazia terapia, cursos, coisas, mas não me encontrava assim. Depois que eu fiz o treinamento com o Luciano, né, a mentoria, eu consegui ver muitas coisas que eu precisava melhorar. Não bastava só a experiência, né, a vontade de novo, o idioma, precisava outras coisas que eu tinha que trabalhar em mim. Sim, é muito legal essa se dar Deixa conta, né? Deixa eu só... E qual foi o resultado? Que resultados tu teve depois de realizar o treinamento? Tive mais 2 aprovações em processos seletivos. Fez o primeiro processo, aí por conta da trajetória da empresa, fechou. Aí você precisou fazer um novo processo e aí nesse processo também foi aprovado. 2 processos com 2 aprovações. Que pare aí, né? Sim, não quero mais nenhuma agora. Só de promoção interna, daí sim. Mas eu vi, só antes de tu seguir, teve um dos processos seletivos que eu fiz, eu até comentei isso com você na época, eu falei para ele, eu não teria me aprovado. Então, eu não fiquei triste, assim, o processo foi ruim, né? Pessoas que passaram, porque eu não estava preocupado com os outros. Como o Luciano falou, né? Eu preciso de uma vaga só. Eu não quero saber quantas tem, eu preciso de uma. Claro, quanto mais, eu quero que mais gente, né, entrem, realizem seus sonhos como eu, mas eu preciso de uma vaga. Então, e eu falei, acho que foi nessa que virou a minha chave, que nem tu disse. Eu fiquei refletindo, eu pensei, eu não teria me aprovado. Então, eu preciso mudar. Tem algumas coisas em mim que eu preciso melhorar. Eu ainda não sabia exatamente o que era, mas eu precisava mudar. Eu me lembro que a gente fez alguns testes. Desculpa, eu te interrompi aquela hora. Não, eu só queria dizer que isso que tu passou, Paula, é algo muito semelhante ao que muita gente passa. De saber que tem alguma coisa errada consigo, de que precisa melhorar alguma coisa, mas a pessoa às vezes fica ali patinando nos próprios problemas, pensando assim, não, mas eu não preciso de ajuda, eu consigo sozinha. Aí ela fica ali perdendo tempo, andando em círculos, sabendo que, cara, eu fui para 3 processos seletivos. Se eu fui para 3 processos seletivos, alguma coisa de errado tem. Só que aí a pessoa sabe que precisa de uma ajuda, mas eu não sei, é isso que eu queria te perguntar. Será que é um pouco de ego da gente de não procurar uma ajuda? Com certeza, eu acho. Porque, tipo assim, tu já tinha voado, tu já tinha toda uma... Eu acho que tu teve muita humildade de chegar, por exemplo, pro Luciano e dizer assim, me ajuda.
Pô, eu voei 11 anos e eu tô indo para ti, tô pedindo ajuda. A pessoa, para fazer isso, ela tem que ter uma humildade muito grande. E com essa humildade, tu veio a colher os teus frutos. Sim, com E certeza. tu pôde escolher, né? Enfim, onde tu queria voar depois ou não. Então, isso é muito legal. Eu acho que isso serve para ti que está nos assistindo agora, que se sente perdido desse jeito. Que sabe que precisa de fazer alguma coisa diferente, mas aí vem o ego, aí vem aquela vozinha de assim, não, mas olha só, tu consegue sozinha. Tu tem inglês, fulana lá que está contigo, não tem inglês. Ah, porque tu é alta, tu tem olhos claros, tu vai conseguir. Não fica escutando. A gente se compara, né? A comparação ela é terrível, porque que nem tu citou na tua história, tu ficava olhando pro outro. Enquanto a gente tá olhando pro outro, a gente não tá olhando pra gente. Exatamente. Faltava eu olhar pra mim mesma, né? E aí as oportunidades passam, e aí tu fica assim, pô, mas fulano foi contratado ali, não sabe nem falar inglês direito, mas foi. Qual é o meu problema? O teu problema é que tu tá ainda olhando pro fulano. Eu queria até te perguntar o seguinte, Paulo. Eu me lembro que a gente fez um teste, né? E tu tem formação em letras, né? Sim. Me corrija se eu estiver errado. E eu me lembro que a gente fez uns testes e você foi mal na prova de português. Lembra disso? Péssima. E aí a gente, conversando sobre aquele resultado, analisando aquilo, a gente chegou à conclusão de que foi o estado emocional que te afetou. E aí eu queria saber, assim, de ti, o que você acha que passa na cabeça? Qual é a sensação, que sentimento que domina a pessoa ali na hora que... Eu quero que você volte lá para a hora que você estava fazendo aquele teste de português, para explorar isso. Que sentimentos a pessoa tem na hora que ela tá ali e ela tá vivendo esse bloqueio? Porque não é uma questão de você não saber. Cara, você é formado em letras, você sabe... Eu não formei, mas eu estudava naquela época. Mas, enfim, você foi... E eu me lembro que você teve um desempenho muito ruim naquela prova. Então, eu queria saber de você. O que você acha que influencia na hora de você estar fazendo os testes, as provas, e que detona com o teu desempenho? Medo. O sentimento é medo, pavor, pânico, é tudo isso junto. Você acha que não saber lidar com isso Não e saber. deixar a parada tomar conta? Não saber lidar. Acho que é preciso fazer todo um autoconhecimento, né, uma autoanálise para descobrir aquilo que nos trava, né, os nossos pontos, não digo pontos fracos, mas coisas que nos atrapalham a chegar onde a gente quer. Que não é que eu não vou sentir medo, nem, né, não pânico, pavor, não, mas eu não vou deixar de sentir medo no processo seletivo, né, de ficar com um pouco de insegurança, que é normal, por mais que a gente, né, estude, a gente fica seguro, a gente tem um pouco de insegurança naquele momento. Mas eu não vou deixar de sentir isso. É a gente aprender a dominar isso para que não nos atrapalhe esse ponto, né? Isso. Porque, que nem no livro da Brené Brown, o pânico, ele bloqueia a gente não consegue ir adiante, a gente não consegue aprender nem se expor, que eu acho que era o meu grande medo, era de me expor. E eu acabava me bloqueando e perdendo oportunidades assim, porque eu não conseguia desenvolver. E muitas vezes não é estudar mais, né? Não é ir atrás de mais conhecimento, de mais português, mais inglês. Não adianta tudo aquilo e daí na hora chega ali, bloqueia tudo aquilo, não sai nada. Né? Tu não consegue mostrar 1/10 do teu conhecimento. É como um rio que construíram uma barragem, né? Exato. Você não precisa botar mais água no rio, você precisa abrir as comportas da barragem para a água poder fluir no rio. E aí que vem o grande erro de nós, pessoas, que a gente acha assim, a gente precisa ter inteligência emocional para saber lidar com as nossas emoções. Emoções são emoções. A gente não consegue controlar de não sentir a emoção. Isso. A gente não consegue dizer, eu não vou sentir medo. Mas a gente consegue ter comportamentos que façam com que o medo seja menor, que façam com que você tenha resultados melhores a partir das tuas emoções, né? Então, é por isso que a gente precisa, talvez, de ajuda, quem não consegue saber sozinho, que comportamentos que vão ajudar a criar o ambiente propício, a criar o estado emocional propício para o processo seletivo. Exatamente. Já viveu, Paula, alguma situação em voo que você teve que usar da inteligência emocional para lidar com ela, porque ela foi desgastante, vamos dizer assim? Todos os dias. Todos os dias, né? Tanto com os colegas, mas principalmente eu acho assim com os passageiros, né? Sei lá, o passageiro brigando com a gente, ou aquilo que a gente muito fala, né, nos treinamentos que eu fiz contigo, né? Chegou um ponto que a gente não consegue mais. Eu posso resolver até aqui, né? A partir daí, aquela coisa, o que eu posso fazer para te ajudar, né?
Porque gritar não adianta a gente se colocar no mesmo nível ali gritando. A gente tem que manter a segurança daquilo que a gente está falando. O conhecimento ele é importante nesse sentido. A gente tem que ter segurança daquilo que a gente está falando. E a gente precisa conhecer o outro, a maneira como as pessoas reagem, né? Identificar esses pontos. Né? Essa pessoa pode estar sentindo isso ou aquilo e daí atacar dessa forma, assim. Não deixar que um problema pequeno se torne um problema maior e a gente, né, tenha que ter uma atitude mais severa, coisa assim, que ninguém quer. A gente quer desenvolver um bom trabalho, a gente quer que as pessoas se sintam bem, a gente está ali para isso, né, para proporcionar segurança, mas bem-estar para as pessoas. Então, eu acho que é isso, a gente tem que aprender a lidar, identificar esses possíveis problemas que a gente pode ter, né, com o passageiro ou não, e daí a gente tomar as atitudes que são necessárias, né, para a gente combater isso, não deixar chegar a níveis altos de estresse, de briga, coisa que a gente não quer, ninguém quer. E passageiro briga muito com o tripulante? Eu não consigo nem imaginar quase Paula não. O que gritando. tu acha, Paulo? Na tua opinião, tu acha que o passageiro briga muito com o tripulante? Geral, não com você. Uhum. Briga diariamente. Mas já aconteceu, Paulo, algum evento que Diariamente, tu surtou, adorei. que tu não conseguiu segurar a tua elegância, né, de ser e você assim, puta que te pariu. Não, assim não. Muitas vezes a gente tem que aprender a ser incisivo sem ser grosseiro, mal educado, né? Mas tudo tem um limite ali da conversação, mas chega uma hora que a gente tem que ser incisivo. Eu acho que a nossa postura, a maneira como a gente fala e a segurança que a gente fala determinadas coisas, né? A gente consegue limitar por aí. Já teve, né, vezes de eu ter que falar, olha, é isso e deu, acabou. Quer seguir, não quer. É assim, né? Mas sem gritar, sem chegar nesse nível de agressão, claro, em algum momento talvez, né, pode acontecer, não digo que não, mas até hoje nunca aconteceu. Nunca teve comigo, assim, nem no meu voo, se eu for parar para pensar, nunca teve, assim. Nesses anos todos, eu em 17 anos praticamente que vem, né, teve período que eu fiquei parada, mas nunca tive, assim. Já tive passageiro desembarcado com a polícia, mas no final, não houve agressão. Lá no final, tinha pessoas esperando ele, mas... Sim. E aconteceu alguma história assim? Qual foi a história mais engraçada que aconteceu nos voos que tu já fez? Que tu disse, isso aí eu nunca mais vou esquecer. Engraçado. Ou diferente, enfim, coisas inusitadas. Coisas inusitadas acontecem bastante. Casais se empolgarem bastante, isso acontece. Povo que gosta de pegar no avião, né? Gosta de pegar. O que tem no avião que as pessoas... Vamos ter que dar uma viajada, amor, pra ver se a gente se empolga. Mas não, aquele avião é tudo sujo, cara. Tudo sujo, lugar né? é Querendo fazer coisa no banheiro. no banheiro É sujo, a mesinha é suja, tudo é sujo lá dentro. Sempre se comportou, né, nos nossos voos. O que mais que já teve? Ai, gente, coisas inusitadas agora não me vem nada. Já assim. morreu alguém no teu voo? Não. Eu falo, né, quando tem algum passageiro com medo, eu falo, olha, tá no voo certo, porque nunca tive óbito, nunca tive nada, assim, muito grave de ter que, sabe, passageiro desacordar, não voltar. Nunca tive nada assim, nunca tive nenhuma emergência. Não foi um voo que a gente estava fazendo junto, que o passageiro da executiva sentiu uma dor de barriga, e aí ele levantou, recolheu a poltrona dele, botou o edredom ali na frente da poltrona, baixou as calças... Ai, meu Deus. Não foi? Gente do céu. Aí, como é que a história chegou? Chega a comissária da executiva, lá atrás na econômica, doida, porque o passageiro tinha entregue para ela um edredom, um cocôzão desse tamanho no edredom. E aí, ele com o edredom fechado, ele chegou na gala e falou com ela não... só falava espanhol, ele só falava, sei lá eu qual é que era a língua. Os dois não conseguiram se entender ali, e aí ele pegou e abriu o edredom e mostrou pra ela. Ela caiu dura. O cocôzão do cara lá no meio do edredom. Aí Mas será que foi uma questão cultural dele? Ou... Não sei, aí ela pediu pra ele fechar, pegou um saco, botaram dentro do saco, fecharam, botaram dentro do banheiro, não utilizaram o banheiro. E aí ela foi contar, porque era no meio do turno isso, né? Uhum. E aí ela foi contar para o resto da tripulação o que tinha acontecido. Aí teve uma menina da econômica que ficou indignadíssima com aquilo, foi até o passageiro e conversou, acho que em inglês com ele daí, e perguntou para ele, o senhor sabe que o avião tem banheiro? Ele disse, sim. O senhor está se sentindo bem? Ele disse, agora eu tô. Daí ela disse, então da próxima vez o senhor use o banheiro do avião. Daí ele,
tá bom, obrigado. Ficou super agradecido. Ela dando o maior esporro no cara e ele super agradecido pela preocupação dela com ele. Imagina. Eu queria só ver quem tava do lado dele. E o cara... Presenciou essa cena. E o cara normal. Não, as luzes estavam todas apagadas, era de noite, depois do serviço de bordo, tava todo mundo dormindo. Meu Deus, aí tu O cara acorda, do lado tá o recolheu cara. uma poltroninha, largou o edredom, acocou ali e mandou bala. Largou. Largou quem incomodava. Tava lá na manjedoura o filho. Bebê. Que loucura. Eu já tive quase, assim, mas eu acho que por questões culturais mesmo. Essas pessoas que vêm refugiadas de outros lugares, assim, nem sei de onde que era aquele rapaz. E era um grupo, assim, de pessoas, mas a gente via que eles não tinham conhecimento nenhum. Não falavam nem português, nem inglês, nem espanhol. Eu não sei que raio de idioma eles falavam. E ele chegou fazendo um gesto muito estranho na galha, e assim... Pipi, e o que é isso? E ele assim, eu disse, gente, vai, pronto, um tarado, primeira vez vou ter que conter alguém no voo. E eu e a comissária, ela assim pra mim, gente, vou ter que conter agora no voo. Só que faltava, né? E ele assim, pipi, ele tava fazendo um gesto estranho, óbvio, mas ele, que remete pipi, a outra ele coisa, queria né? saber onde ele ia fazer xixi, porque eu não sei o país que ele mora, se é muito carente, assim, que tipo de cultura que tem, que ele não conhecia o banheiro, não conhecia o vaso. Nossa senhora. Eu tive uma conhecida que voou na Catar e ela fazia fretamentos dos funcionários de petrolíferas lá do Oriente Médio. E diz que eles entravam no avião de pé descalço, não sabia que o avião tinha banheiro, urinavam no próprio assento. Meu Deus. Era um voo doido. Diz que era doido, assim. E por isso que a gente tem que ter essa percepção também de identificar o passageiro, as necessidades deles, como eu falei, né? Porque às vezes não é por maldade, é por uma falta de conhecimento. Exato. Né? Quando vem um menor desacompanhado, uma pessoa idosa com alguma dificuldade. Agora, recentemente, teve um passageiro que embarcou no meu voo como prioridade. Eu fui pegar ele, vi que era um senhor bem matuto, assim. Fui pegar ele, levar, estava na última poltrona. Aí eu fui explicar para ele onde que era o banheiro, das máscaras, das questões de segurança para ele. E ele começou a chorar, que ele estava indo para enterrar o filho dele. Ai, que pecado. São coisas que a gente tem que aprender a lidar também, né? Claro, a minha vontade era de abraçar ele e ficar chorando com ele, mas eu precisava passar... Tenho que dizer, numa hora dessa, dá aquele nó na garganta, né? Ainda mais assim, filho, né? Porque o natural da vida é que a gente enterre os nossos pais, né? Mas deve ser muito difícil enterrar um filho. Nossa. Mas bem no fim, tu conseguiu ensinar o cara a usar o banheiro lá? Conseguimos. Teve um que fez na pia, desse mesmo grupo fez na pia, daí a gente teve que orientar ele. Mas... Coisas que acontecem, o cachorrinho Just saiu, another day. O cachorrinho saiu da classe econômica no meio do voo também. Saiu da classe econômica, foi lá para a executiva e fez também cocôzinho dele lá na executiva. Esperto, debochado esse cachorro. Debochado. Me deixaram na eu econômica. Eu não vou fazer cocô na econômica. Agora eu vou para a executiva. Mas nada de grave, assim, viu? Quem estiver escutando, peçam o voo que eu estiver tripulando, que o voo vai sair redondo. Muito bom. Paula, e aí? Chegamos numa era que tu voltou para a aviação e tal, e começou a fazer um trabalho paralelo que hoje tu desempenha, que é lidar com a etiqueta. E o que surgiu na tua vida, o que te deu, que te levou a estudar sobre isso, a ter um treinamento, orientar as pessoas com relação a isso? Eu acho que já ainda na mentoria que a gente fez um trabalho, né, que eu sempre te falo que aquilo foi um divisor para mim, assim, uma das atividades que a gente fez, né, que as pessoas tinham que responder algumas perguntas a meu respeito. E aquilo mudou muito, assim, eu acho que a gente tem dificuldade quando a gente faz esses trabalhos de autoconhecimento, né, de contar a nossa história, que às vezes é tão difícil a gente falar das nossas qualidades e não deveria ser, né? Às vezes é mais difícil a gente falar sobre os nossos defeitos do que sobre as nossas qualidades. E eu tive que aprender isso, porque, né, esse processo seletivo, fale sobre você, né? Eu realmente tinha que me conhecer, saber os meus pontos fortes. E uma das coisas que eu comecei a escutar, assim, que as pessoas falavam, né, das minhas qualidades, nesse sentido. Ai, tu é elegante. Chega, todo mundo já fica assim, olha o jeito que tu te para, né, as coisas que tu faz. Então, nessa busca de autoconhecimento, eu comecei a perceber isso, que eu acho que eu tinha um pouco de bloqueio de aceitar isso. E eu percebi como a etiqueta realmente faz a diferença, fez na minha vida em vários momentos, assim.
Até, inclusive, nos processos seletivos, né? E nas minhas relações pessoais, assim. Então, eu enxerguei isso. O que seria, só para ficar bem claro, o que seria fez a diferença? Como a gente estava falando, né? No processo seletivo não é só o conhecimento, a técnica, o idioma. Eu acho que é a maneira da gente se portar, da gente se colocar, a gente interagir com as pessoas, porque querendo ou não, a gente faz diferença na vida do outro, seja positiva ou negativa. Todos nós aqui na sala, um interfere na vida do outro, né? Uma pessoa que está no meio da rua, às vezes, sei lá, dá um grito, tu te assusta, a pessoa que está dentro do carro. Então, a gente interfere na vida das pessoas, sim. Então, a gente saber ter essa consciência de como a gente interfere na vida dos outros e como o comportamento, ele também nos ajuda, né? Eu falo para as minhas sobrinhas, né? As mães dos amiguinhos gostam de convidar elas para ir lá. Por quê? Porque elas têm um comportamento que é adequado, né? Que elas não são pessoas invasivas, mal educadas, que elas têm um comportamento um pouco diferenciado, talvez, com relação a outras pessoas. Então, tudo isso no processo seletivo, né? A maneira da gente olhar para o outro, da gente olhar para nós mesmos, que é muito necessário. A gente faz isso a todo momento, na verdade, como ser humano, né? Por exemplo, a gente, quando escolhe um amigo, a gente escolhe a nossa amizade baseada no comportamento dela. Exato. Alguma coisa faz a gente querer estar perto daquela pessoa. E a similaridade está muito presente aqui, né? Porque a gente gosta muito daquilo que é similar a gente. Por quê? Porque nos dá conforto. Ou daquilo que a gente... confortável. Ou daquilo que a gente quer ser, né? A gente admira uma pessoa, às vezes a gente não tem, né? Mas a gente gostaria de ser, a gente gosta daquele comportamento, dá um conforto pra gente. E a gente busca interagir mais. Então, até as pessoas com quem a gente decide interagir mais ou menos, vem de acordo com o comportamento que essas pessoas apresentam. E eu acho que um processo seletivo ele não muda absolutamente nada disso. Exatamente. O processo seletivo é simplesmente o momento da escolha de quem a empresa vai escolher ter um relacionamento pelos próximos anos. Exatamente. Então, eu vejo muito a etiqueta ligada à pessoa compreender as consequências do seu comportamento. Exatamente. Como a gente impacta a vida do outro e a nossa, ou como a gente impacta o ambiente em que a gente está inserido ali. E aí, o que é que tu fez para conseguir conhecer mais desse mundo? Eu estudei na Escola Brasileira de Etiqueta, fiz o curso de formação de professora e consultora de etiqueta, né? Tive a oportunidade de trabalhar contigo, né? Que foi bem legal para mim, assim, foi muito positivo, recebi um feedback muito positivo que me deu mais vontade de seguir nesse caminho ainda. E eu percebi que aquilo tudo que eu tive... nem vou falar o ano que eu fiz o curso de comissário, mas muitos anos atrás que eu fiz, que eu tive a minha primeira aula de etiqueta e as coisas que eu aprendi naquela única aula eu levei assim para o resto da minha vida e me tornou um pouco diferenciada em alguns aspectos, né? E eu fiz o curso de etiqueta agora para poder passar isso para as pessoas, né? Poder dar esse diferencial, trazer essa consciência de civilidade, cordialidade, sociabilidade que é importante. Quando a gente fala assim, etiqueta, será que soa como uma coisa elitista? Com certeza, com certeza. Muita gente tem essa ideia ainda. Isso a gente precisa ir mudando ao longo do tempo, né? Mas soa como uma ideia de uma coisa, né, que não é para qualquer um. E hoje em dia a gente trabalha muito em cima da etiqueta do terceiro milênio, que, pelo contrário, justamente ela é inclusiva. A gente usa isso porque a gente precisa que as pessoas saibam que é para qualquer um, independente do trabalho, da atividade que a pessoa faça, é muito necessário para todas as pessoas. Porque dentro de uma ordem cronológica, a pessoa pensa assim, tive ascensão na vida social ou financeira. Agora, tipo, se eu vejo assim, né? Se eu mudei de classe social... Daí que eu vou fazer. Aí que eu vou fazer. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre sobre essa crença, sobre esse pensamento que as pessoas geralmente têm. Agora eu ganhei na Mega Sena, agora eu vou nos melhores restaurantes, no clube do barco, sabe? No clube do veleiro que eu tenho. Então, quer dizer,
cara, eu vou ter que aprender sobre etiqueta. E eu acho que isso está muito é muito próximo de tipo assim, eu só preciso disso se eu tiver uma mudança de classe social. Se eu não tiver uma mudança de classe social, eu não preciso. Então, eu queria que tu comentasse um pouco sobre esse contexto. Não, a etiqueta é para qualquer... Inclusive, é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, que a gente está falando aqui muito sobre desenvolvimento pessoal, né? E é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal justamente para ajudar as pessoas a, né, ter mais uma ferramenta a mais para chegar onde elas querem, alcançarem os seus objetivos. Seja um trabalho, seja até no dia a dia. Eu falo para as minhas sobrinhas no colégio, o meu enteado até que tem 7 anos, e ele aprendeu algumas coisas, ele fala. Ele usa realmente e faz muita diferença no comportamento de qualquer pessoa, em qualquer atividade que se tenha. Eu acho que a etiqueta abre portas, né? Abre portas, com certeza. Porque hoje a gente está num mundo tão doido assim, é tudo muito corrido, é tudo muito diferente. Vou usar essa palavra, diferente. Que tu encontrar uma pessoa que se porte de maneira adequada, que sobrepasse a educação, né? Porque a educação é o mínimo aceitável em qualquer situação, né? Então, isso te torna diferente. É que eu acho que essas palavras, para a nova geração principalmente, elas têm um buraco negro dentro delas. Por exemplo, adequada. O que é o adequado? Quer ver outra coisa? Clássico. Explica para alguém hoje de 14 anos, de 13 anos, o que é clássico. Como é que tu faz isso? Porque ela cresceu a vida inteira dela sem ver absolutamente nada clássico. Exato. E aí, o adequado é... O adequado, aí a etiqueta, ela pega o quê? Ela pega o ambiente como referência, ela pega o indivíduo como referência, porque é adequado o quê? Adequado para mim? Adequado para ti? Adequado para Helena? Para quem que é adequado? Eu acho que é muito aquilo que a gente estava falando sobre, né? A gente vai voltar aqui a usar o processo seletivo, mas na vida pessoal, no colégio, por exemplo, que eu falo para elas, tem um grupo XYZ, vai fazer um trabalho, precisa ser dividido em grupo. Né? Sempre tem aquele que a gente quer estar junto, eu quero estar no grupo da fulana. Por quê? Aquela pessoa tem o quê de diferencial? O que tu enxerga nela que te faz querer estar com ela? Ela é mais inteligente? Acha ela mais bonita ou não? Né? Não é questão de beleza. É uma coisa que atrai a gente, não é questão da beleza física. Uhum. É um comportamento, é o jeito de tratar os outros, é o jeito de se portar, a maneira de falar. Então, tudo isso, eu acho que é uma questão de magnetização. Com elas, que são bem jovens, eu uso alguns exemplos assim. Mas é isso, é a questão da gente... Seria correto dizer, então, que estudar etiqueta e se especializar em etiqueta é você se especializar em ser mais magnético. Exatamente. É um processo, é você aprender a ser atrativo para as pessoas, ser atraente para as pessoas, não no sentido beleza, mas sim, no sentido de relações, né? Da relação que a pessoa vai ter com você no longo prazo. Exatamente. Como uma construção de reputação, digamos assim. Exatamente. É justamente isso, né? O meu trabalho é uma construção de reputação e imagem. Né? A gente vai construindo a nossa reputação todos os dias. A gente acorda, a gente dá oi pro porteiro, como que a gente trata as pessoas, né? É uma construção diária, pequenas atitudes que vão, né, atitudes diárias que podem ser incorporadas. A etiqueta, ela pode ser aprendida. Não é só talheres à mesa, eu acho que isso é o de menos. Assim, quando eu comecei a estudar, eu tinha muito também disso, vou aprender a usar os talheres. Eu acho que isso é uma parte importante também, mas ela é uma parte bem rápida, assim. Tu decora isso, tu aprende rápido isso, né? Agora, a etiqueta vivida, o portar-se, o falar-se, isso tem que se trazer para ti, para tua vida, fazer várias vezes todos os dias, para que aquilo se torne você, para que se torne uma coisa verdadeira e não aquele robozinho que vai para o processo seletivo, né? E eu acho que aqui a gente está falando de um lugar muito importante para se ter etiqueta, né? Porque por mais que a aviação ela tenha mudado muito esses últimos anos, quando se fala em aviação, a gente já vem à tua cabeça a questão da educação, da leveza. Tu sabe por quê? Por quê? Porque dentro do avião, a gente vem mais pra cá. Ó, por exemplo, assim, ó. A gente tá aqui pertinho, né? Tá, isso.
Vira o teu rosto para o meu lado. Ó, não importa se você conhece a pessoa ou não, tem intimidade ou não. É isso aqui que você vai ter para a pessoa que está do teu lado. Ó. E às vezes acontece isso aqui, ó. Então, nós todos, nós temos um perímetro em volta do nosso corpo que, apesar de ninguém tocar a gente, esse perímetro foi invadido. É nosso, né? Ele é nosso, ele é um espaço seu. E dentro de uma aeronave, esse espaço de todo mundo já era. Ele foi estuprado. Foi invadido. Pegaram ele, deram uma camaçada de pau nele, o coitado tá com a pandemia, mais ainda. Com a pandemia, mais ainda. Então, o que acontece? O avião, ele é um ambiente coletivo, aonde as regras de convívio coletivo se intensificam. Então, se você já tem regras na sociedade, é uma coisa. Se você tem regras dentro de um restaurante, a mesa é outra. Mas quando você vai para dentro de um avião, ainda mais se te serve uma refeição. Imagina nós dois aqui com uma bandejinha comendo, aqui, o braço um roçando no outro. Então, dentro do avião, é um exercício de paciência viajar. Exatamente. As regras de convívio coletivo, elas são muito, sabe? Você tem que expandir realmente a tua cabeça, porque quer ver uma briga clássica de passageiro? O espaço em cima do meu assento é para minha mala. Não, o espaço da mala é um espaço coletivo. Tanto que, se você pegar se cada passageiro trouxer uma mala, um Airbus A320 tem aí 174 assentos em média. Cabem 89 malas no avião. Não cabe para todo mundo. Não, 89 malas. Se cada um levar uma bagagem de mão daquele tamanho padrão e botar no bin, vão caber 89. Só que tem uns 174 passageiros. Então aqui a gente tem uma deficiência absurda, que eu não sei quem foi que fez isso. Lá na agência. Construído para isso também. Lá exatamente. Aí lá na Agência Nacional de Aviação Civil, eu não sei quem foi que resolveu aprovar a regra de 10 quilos de bagagem de mão, sem fazer um estudo e garantir que cada pessoa tem direito a uma bagagem de mão. É conforme a tarifa, né? Que às vezes é mais. Só que aquilo, o avião não comporta. Primeiro, e isso eu estou falando do melhor avião do mercado, com o maior espaço coletivo do mercado. Né? Então, assim, acho que o 37 MAX também agora está bem generoso, os bins também. Mas, assim, cara, você... E no Brasil nós temos uma excelente frota, compostos pelos Boeing 737 MAX, e 737-800, 700, aeronaves modernas, e todos os aviões da família A320 são aeronaves modernas. A frota brasileira é uma frota muito boa, comparado com o resto do mundo. Não existe coisa melhor no mundo. E aí como é que tem uma regra que cria um embate, literalmente todos os dias, é um embate, é uma guerra que acontece com os comissários de voo e com os passageiros. Por quê? Porque não existe na nossa cultura a educação do coletivo. De pensar no próximo. Existe o quê? Eu paguei, eu quero levar minha mala, me disseram que eu tenho direito, ponto, acabou. Tá agora a dificuldade que a gente teve no início da pandemia de as pessoas aguardarem as fileiras da frente descer para depois levantar, pegar suas coisas, né? Foi uma dificuldade tremenda. Agora o pessoal está mais acostumado, mas foi uma dificuldade tremenda, né, no início. Ai, que o avião parava, parece um bando de gente. Todo mundo levanta, todo mundo quer sair correndo. Gente, calma. Todo mundo vai descer. Assim como entrou, vai sair, né? Exatamente. Não todo mundo vai descer. Não precisa ficar alvoroçado, né? Mas para ver essa questão da etiqueta, como a etiqueta evolui, né? Se em algum momento, como eu falei, né, que hoje ela é inclusiva, claro, em algum momento da história ela já foi para separar, né, rico do pobre, quem tem status, quem não tem. Hoje em dia não, ela é justamente o contrário, para incluir. E como a etiqueta ela evolui, né? Tanto que agora, com a tecnologia, tudo a gente, né, houve a necessidade da netiqueta. Netiqueta? Netiqueta. Traduza para nós o que é netiqueta. Por exemplo, no avião, imagina se cada um ali resolver olhar o seu filme com volume máximo, sem fone de ouvido, né? Imagina como vai ficar. Cada um conversar via vídeo. Então, essas questões, assim, não deixar a net, tudo que vem junto com ela, né? Chamadas de vídeo, ter um bom comportamento adequado, assim, né? Vou usar a palavra adequada de novo, mas em WhatsApp,
né? Ter agora que foi tão necessário com a Acho pandemia. que adequado é você entender que não aquilo que atrapalha você o outro. faz não pode atrapalhar outra Atrapalhar o pessoa. outro, Ponto. interferir, Isso é adequado. Eu vou ver um vídeo aqui. Cara, eu uso o meu fone de ouvido, ninguém pode ser atrapalhado Por causa de Exatamente. mim. por causa de eu querendo assistir o meu vídeo. Também Por causa acho. de mim. Né, agora que a pandemia trouxe muito isso pra gente, as chamadas de vídeo, as reuniões via vídeo, né? Muita gente fazendo home office. A gente nos treinamentos, né? Faculdade, né? Todo mundo ficou EAD nesse período. Então, essas chamadas de vídeo, né? As reuniões e vídeo, precisa na etiqueta, porque não é porque a pessoa está em casa que ela pode aparecer ali numa reunião de regata, de chinelo, cueca. né? A criança correndo atrás, cachorro. Então, é Gato necessário. passando na frente da câmera. É. A gente, né? Só que a camisa a pessoa esquece e levanta, tá de cueca embaixo. Então a gente não pode esquecer, né? Dando esse exemplo de uma reunião online, que ali Os professores aparecendo pelado para os alunos. Não sei do que você está falando. então, Termina de falar, Paula, que eu vou contar essa história. é necessário, porque querendo ou não, né? É uma atividade de trabalho que requer uma roupa, né, adequada, uma roupa que tu usaria no teu ambiente de trabalho. O que é para mim no meu? É uma roupa social. Né? Então, isso se faz necessário. É um ambiente de trabalho, por mais que tu estejas na tua casa, é um ambiente de trabalho. Não adianta ter um monte de calcinha pendurada no varal aqui atrás de mim. Né? Então, E, Paula, e para tentar falar alguma coisa que não deixar ela contar a história, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Dentro do teu treinamento, você trabalha mais conceitos ou você trabalha mais, por exemplo, situações? Na situação X, o adequado e aí vem com a orientação do que fazer literalmente ali na prática, na execução. Então, eu queria entender como é dentro do treinamento essa orientação com relação à etiqueta. Não, é muito mais prática, assim. As minhas aulas são bem uma troca de ideias, bate-papo, exemplos, né? Bem no dia a dia mesmo. Tem, claro, uma parte teórica que eu preciso entregar isso, né? Algumas regras que são necessárias, as pessoas pedem, esperam isso, mas é muito trabalhado no dia a dia. A gente vai conversando sobre situações diárias, as pessoas me dizem as suas dificuldades, né? O que elas entendem como dificuldade. Ao longo das aulas, elas vão vendo que tem umas dificuldades que nem sabiam que tinha. Né, algumas coisas que atrapalham, mas é muito assim, é muito prática, a aula é muito prática. Legal. Posso contar? Ela Tu vai quer contar igual? Gente, olha só. Dentro do treinamento que o Luciano tem as salas virtuais de conversação para a gente desenvolver o inglês, né? Então, eu estava entrando todos os dias lá, só que o meu computador, eu tenho fone de ouvido, mas eu não consigo falar porque não tem microfone e eu também não consigo ver. As pessoas não conseguem me ver porque não tem câmera, mas eu consigo ver. Ela entrava só para ficar ouvindo. Entrava só para ficar escutando, tal. E aí o Luciano tava à minha mesa, e aí ele disse assim, eu vou tomar banho. E eu, tá, beleza. E eu tô ali escutando. Só que era a chegada dos alunos novos. Então, o que aconteceu? Eu vi que estava entrando um monte de gente nova e que estavam meio assim perdidos. Então, eu saí do meu computador, peguei o meu celular, que aí no meu celular eu conseguia falar e ser vista. Abri a minha câmera e largo o meu hi, how are you, não sei o quê, e ele sai, ele estava entrando no banheiro para tomar banho e ele achou que eu estava falando com ele. Sai ele na porta. Eu sei que ela não tem microfone, eu sei que ela não tem câmera, eu sei que ela estava na sala já só ouvindo. Aí eu vou pro banheiro, fui pro quarto, me pelei lá e ela começa a falar doida. Eu não estou escutando. Voltei. Voltou. E aí a minha mesa eu ficava de costa para a porta, que aí é a porta lá do estúdio lá de casa dá de frente para a porta do nosso quarto. Aí tô eu falando ali com as meninas e tal, vem ele na porta. Que, amor? Aí eu olhei, meu Deus, ele pagando tá nudes. Aí eu peguei e assim, dei um tapão no meu celular, derrubei o meu celular dele. O que foi? Eu tô na sala. Juntei o celular e quando eu juntei esse gente, desculpa. Aí eu assim, deu pra ver alguma coisa, daí acho que foi até. Não teve uma que escreveu lá. Ai, não acredito que eu perdi essa. Aí a Isa veio assim, não, né, Raquel? A hora que eu vi que tava assim tudo, né? Eu fui ver. Não deu mais. Não deu tempo, gente. O que a gente ria. Depois aí começou a entrar o pessoal. Eu disse, gente, vocês perderam de ver o Luciano pelado. Aí a Lu disse, eu não acredito. Sempre chego na hora. Hoje eu não chego.
Gente, a gente riu por Era um plus alguns a mais dias. que ia ter para os primeiros alunos. Era as bônus, boas-vindas. bônus. Bônus. Mas não deu para enxergar nada. Mas era um muito bônus bem rápida. pequenininho. Era um bônus bem... ó. Gente, foi engraçado. Foi muito engraçado. Já passou alguma... já passou por alguma desetiqueta na aula de etiqueta, Paulo? Na aula de etiqueta? Teve já alguma situação assim que... Eu já tive numa aula particular. Meu marido passando atrás também, vendo me dar beijo no meio da aula. Alguma coisa assim. Meu marido precisa muito das minhas aulas de netiqueta, são bem necessárias. Acho que vou botar ele e o Luciano, então, para assistir juntos. E como é que concilia essa parada agora? Turmas de alunos de etiqueta com o voo, como é que tá a tua vida hoje com esses dois projetos a pleno vapor aí? Agora está a pleno vapor. Eu estava trabalhando muito EAD, né? As aulas sempre online ali, então as aulas ao vivo, né? Ali no computador, mas online. E sigo nesse caminho por enquanto. Só agora que eu tenho um desafio aí que é para aula para crianças, que daí eu vou ter que, né, conciliar com a minha escala de comissários para dar presencialmente, que daí com criança pequena é mais difícil. E para fazer o jabá completo aqui, como é que funcionam as turmas? São turmas, é individual? Como é que o pessoal faz para te procurar? Pô, tô vendo esse podcast aqui, me interessei, é um negócio que vai agregar na minha vida profissional, pessoal, quero fazer. Como é que eles encontram a Paula? Como é que eles vão saber como é que é o curso? Enfim, quero que tu explique para o novato aqui. Não sei nada, me explica como é que é. Aqui, ó, a etiqueta. Deixei, por favor. Meu telefone tocando, ó, primeira vez aqui. Faz parte. Obrigada. Ó, meu marido sempre, ó. Fazendo eu pagar mico. As aulas são individuais, via vídeo, mas, claro, uma ou duas a gente pode... Eu acho que seria interessante fazer presencial, que são as aulas de postura, elegância. Mas as aulas são via vídeo, tem como fazer 100% via vídeo. Individuais. Também faço workshop, trabalho em empresas. E podem me procurar no Instagram, que é Paula Green Etiqueta. Legal essa parte. Tem a parte corporativa também. Corporativa, Então, estou por alinhando exemplo, já. dá para trazer um setor ou setores diferentes da empresa para que fazer um workshop, uma palestra. Conseguir melhorar as relações entre a galera ali na questão etiqueta comportamental ali da parte de trabalho, do dia a dia. Exato. Aí, ou alguma questão específica, ou o curso completo, né? O curso completo, cerca de 7, 8 aulas. As aulas de 1h30 cada uma, mais ou menos. Claro, como eu disse, é uma aula muito conversada, a gente troca experiências, então o tempo fica ali em média de 1h30. Pode ser em alguma necessidade específica ou o curso completo. Eu tenho necessidade, queria sobre netiqueta, né? Hoje em dia tem muitas aulas via vídeo, que era uma aula exclusiva, podemos fazer. Ou o curso completo também. Fala de novo teu Instagram. É Paula Green Etiqueta. Green de verde. Paula Green com G-R-E-E-N. Isso. Paula Green Etiqueta. Isso. @Paula Green Etiqueta. No site já tá? Ainda não? Ainda não. Ainda não. Então, tudo via Instagram aí, galera. Isso. Quer contratar os serviços da Paula ou quer conhecer mais ou ficou com dúvida, entre em contato com a moça lá, porque não vai perder essa oportunidade fantástica aí. E aí você agenda isso conforme os teus dias de folga, conforme os teus pernoites, em que momento que tu tá fazendo isso? Isso, estou agendando conforme os meus dias de folga e os meus pernoites também, se tem tempo, né, conforme a adequação do cliente também. Dia, horário, fim de semana, isso conforme as agendas minhas e do cliente. Show de bola. Paula, o que tu acha, assunto da atualidade agora, o que tu acha dessa guerra? E o quanto você acha que isso vai influenciar a nossa vida? Eu acho que guerra nunca é positiva, né? Acho que nunca pode ser positiva, sempre tem como resolver com conversa, diplomaticamente. Mas e com certeza vai trazer algo de negativo para todo mundo, né? Para todo o planeta. Não tem como. Seja no meu trabalho, né? Seja nas relações pessoais, querendo ou não, né? A gente é afetado por isso. Agora mesmo, os últimos voos que eu fiz, a gente trouxe alguns refugiados no voo. Bem triste, assim, bem complicado, né? E afeta diretamente, né? A economia, não tem como. Isso vai nos abalar de alguma forma.
E eu posso recomendar o Putin para ser teu aluno? Ele ter Acho que deve. Para ele ter um pouco mais... Você dá jeito no nome? Você garante? Esse aí acho que é caso perdido. Botar o cara na etiqueta e aprender a brincar dentro do parquinho dele, não invadir o parquinho dos outros. Isso, Ana Paula, isso sim, na hora que ela disser pra ele que ele senta errado. Os conceitos, civilidade e sociabilidade, ele desconhece, né? Então... Show de bola. O que tu diria hoje pra galera que tá vendo a gente aqui, um podcast sobre aviação, um setor que tá crescendo, tá empregando muita gente, sentiu muito os efeitos da pandemia, Com certeza. né? Tá se recuperando agora. Então, o que tu diria para essa galera que está assistindo a gente aqui com relação ao desejo de entrar na aviação e também com relação à necessidade de desenvolvimento da parte de etiqueta e postura? Com certeza, eu acho que não desistam, né? Acho que eu sou um exemplo clássico disso, né? Tomar na cabeça e não desistir. Realmente, a gente tem que estar preparado, né, para todos. A gente faz um processo seletivo, a gente tem que estar preparado para o não, mas sempre, que nem a gente falou, né, eu preciso de uma vaga. Então, a gente tem que procurar se desenvolver, fazer etiqueta, com certeza, mentoria, né, isso com certeza vai nos destacar. A gente precisa, tem muita gente bem preparada, né, a concorrência é grande, né, a nossa área de trabalho ela é mais complicada porque são poucas oportunidades. Então, quando a oportunidade aparece, a gente precisa estar pronto para não desperdiçar. Que nem a menina que guarda a mala no carro já guardada. Pronta, a Patrícia. Pronta no carro, A Patrícia não vou esquecer vivia com a disso. mala sempre pronta no quarto. No No porta-mala do carro. Tudo, documentos, roupa da seleção, tá tudo ali. Exato. E o mais louco, cara, fazia 2 anos que não tinha uma seleção. E ela não desistiu. Ela já tinha determinado que ela ia voar, só não importava quanto, mas ela ia voar, né? Eu acho que isso determina muito do teu sucesso. Em nenhum momento tu disse assim, não, isso não é pra mim. Tu sempre soube que era pra ti. Respondeu de bate-pronto, tu viu? Olhinho aqui, ó, olhando na bolinha. Não. Exatamente. Nunca, Então, colocar isso na tua cabeça, mas colocar e buscar meios. E buscar. Não adianta ficar repetindo e não fazer, não mover um dedo para chegar lá. Só pensamento positivo, gente, desculpa dizer para vocês, mas não adianta nada. Né? Motivação. Motivo para ação. Exatamente. Motivação não é vai. Não, é assim. É achar motivos que te levem à ação. Se mexer. Tem que estar se mexendo. Quero ser comissário de voo? Quero. Então, o que eu preciso fazer? Que nem a Gabi falava. A Gabi, ela tinha... A intenção da vida dela era ser contratada na primeira seleção, né? E ela disse assim, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para isso. Se eu tiver que fazer um curso na NASA, eu vou lá e vou fazer. E realmente, ela foi, fez, se desenvolveu, fez a mentoria, fez tudo que estava ao alcance dela e ela foi contratada de primeira. Então, a gente estar disposto a fazer o que precisa ser feito. E caso não seja na primeira, não desmotivar. Não porque desmotivar, procurar desenvolver. Pega o resultado, refina, vê o que precisa melhorar, trabalha o que precisa melhorar e vamos de novo. Se reprovar na segunda... Identifica de novo o que precisa, refina e vai. Porque a reprovação ela não é algo assim, nós não queremos você. É você ainda não está pronto. Não está pronto neste momento. Exato. Tanto que eu sempre digo, não de companhia aérea não é não para sempre. É não agora. Não neste estado que você está. Trabalhe o seu estado para então correr atrás do sim. Paulo, quero e vou eternizar aqui esse momento da tua participação. A gente pediu para o nosso querido Oberdan, que é o cara que realiza todas essas artes maravilhosas aqui, e esse cara resolveu eternizar a tua participação aqui no podcast Apertem os Cintos. Então, gostaria de te entregar Adorei. A arte que o Oberdan fez para você, para eternizar, para que toda vez que tu olhe para isso aí, tu lembre que a gente veio para cá, que a gente fez um bate-papo. Vocês vão fazer chorar de novo. Que tá registrado isso em vídeo. Mostra aqui para essa câmera aqui pro pessoal ver. Olha aí com a tua cara. Olha a moça de Avianca aí, hein? Era bonito esse uniforme da Avianca. Era muito bonito. Todos que eu visto são os mais lindos. Bom, não que eu tô me achando o máximo, mas quando eu visto, como eu amo a minha profissão, eu amo estar nesse uniforme, nesse lugar que eu ocupo, então toda vez que eu visto o meu uniforme, seja ele, né, a empresa que eu tô no momento, para mim é o mais lindo. Que legal. Show de bola. Espero que tu tenha gostado. Adorei, obrigada.
Bom, agradeço ao Oberdan, ele que é o cara que fez a arte aí. E é uma alegria para a gente te ter aqui mais uma vez, como sempre foi, todas as outras. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, ter disponibilizado um espaço da tua agenda. Eu sei que é corrido, tá no meio da escala, tá no meio, imagina, tá fazendo voos e ainda cursos, né, pra galera, faculdade, o marido, então, cara, tem um monte de coisas, então, realmente, muito obrigado, gratidão por você ter vindo aqui. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, né, estou muito feliz de estar aqui, né, contando um pouco da minha história. Espero que eu consiga, se eu conseguir tocar uma pessoa para que ela se movimente em busca do sucesso do que ela precisa e consiga, né, se eu contribuir um pouquinho, eu já me sinto muito feliz, porque eu me sinto muito vitoriosa e eu gostaria de compartilhar esse sentimento com mais pessoas. Então, eu fico muito feliz. Obrigada. Obrigada. Valeu, Obrigada. Show de bola. Então tá, galera, esse foi mais um episódio do Apertem os Cintos. Quinta que vem, 18 horas, a gente está aqui de novo. Beijo!